gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda Faria, sou jogadora de vôlei e vim fazer um convite para vocês. Se inscrevam no canal Domínio Rubro Negro, compartilha, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Tem muito conteúdo legal, tem muita coisa maneira lá, tá bom? Um beijo, tchau! Muito boa tarde, nação rubro-negra. Boa tarde também para os meus companheiros da Embaixada Fla Campinas. Estamos abrindo mais um vídeo do Dois Toques, programa que vocês sabem que irá ao ar todo dia, à tardinha, de segunda a sábado. E esperamos que você deixe o seu like se você gostar dos assuntos que a gente tratar aqui, e que a gente possa falar, realmente, fazer um programa que agrade a vocês. Vamos começar aí falando sobre, sempre dando um pitacozinho sobre o mercado da bola, né? Sabemos que o Flamengo não está contratando ninguém, pelo menos não tem vazado nada em termos de contratação. Vazou aí esse negócio do Diego Rossi, mas parece que não há realmente essa especulação. Mas eu queria falar sobre o Ramon e sobre o Neneca, né? O Neneca estava para ir para o Benfica, o negócio já foi desfeito. E o Ramon está em negociação com o clube da Grécia, se não me engano, é o Olympiacos. E eu acho que o Flamengo deve repensar essas duas vendas, porque nós estamos só com o Santos, né? Visto que o Agustín Rossi, o Boca já bateu o martelo que ele vai cumprir o contrato até o meio do ano. Então, só que até o meio do ano a gente já vai ter terminado o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, a Recopa e o Campeonato Mundial. 4 competições importantes que dão boas premiações, que o Flamengo não pode se arriscar aí, por exemplo, só com um goleiro confiável, só com o Santos. E a lateral esquerda, a mesma coisa. O Felipe Luiz, ele já está, infelizmente, ele está na fase descendente da sua carreira. Não tecnicamente, fisicamente. Né? Fisicamente, ele já está na fase descendente e ele está ainda se tratando de uma contusão há 3 meses que ele teve na Libertadores do ano passado. Então, o Felipe Luiz vai jogar muito pouco esse ano. Então, acho que é precipitado essa venda do Ramon, até porque eu acho que o Ramon teve poucas chances no Flamengo de jogar. E às vezes que ele entrou em campo, você não pode dizer que ele comprometeu. Então, eu acho que o Ramon ainda merece uma chance de tentar mostrar alguma coisa, principalmente que ele vai ter bastante tempo de jogar esse ano, porque o Felipe Luiz vai jogar muito pouco. Porque quem vai jogar a maioria dessas partes desse ano vai ser o Ayrton Lucas. Então, eu acho que o Flamengo deve repensar essas duas situações aí do Ramon e do Neneca, a menos que ele já tenha alguém em mira para trazer para a lateral esquerda e para a lateral direita. Falando agora sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem a gente viu um outro Flamengo bastante diferente do que a gente viu no Flamengo e Portuguesa. O time não foi bem nem tática, nem técnica e nem individualmente. O único destaque que teve foi um destaque negativo, que foi o Varela. Eu não sou resultadista, em absoluto. Eu acho que você tem que aliar resultado a desempenho. Agora, se você me perguntar, você prefere desempenho ou título? Eu prefiro título, lógico. Mas é muito bom você ganhar títulos como a gente ganhou em 2019, e ganhar título com desempenho. É muito bom. Agora, o jogo de ontem mostrou que a gente tem deficiências no nosso elenco. Né? A gente precisa de um reserva para o Pedro, um centroavante de ofício, uma reserva para o Pedro. Em 2019, a gente teve que utilizar o Lincoln na final de clubes. No final do Mundial de Clubes, o Flamengo teve que usar o Lincoln. Esse ano, a gente, se precisar usar, vai usar o Mateusão. O Mateusão, acho que já deu mostras que não deve ser aproveitado pelo Flamengo. Provavelmente vai ser negociado. Pelo menos que ele mostrou até agora jogando no time de cima. Né? O Marinho é outro que o Flamengo, eu acho que tem que desistir dele. Infelizmente, ele não enquadrou no Flamengo. Não estou nem falando pela exibição de ontem, que ele foi colocado numa posição que a gente já sabe que ele não rende. Apesar dele ser canhoto, parece que ele joga torto no lado esquerdo, porque ele já se acostumou a carreira dele a jogar pela direita. Então, o Marinho e o Mateusão, acho que já são duas peças que você pode considerar como descartada. Eu descartaria do elenco. Então, o Flamengo precisa de contratar um centroavante para enfrentar todas essas competições que nós temos esse ano, se quiser ganhar.
precisamos de um atacante de ponta, mas todo mundo falando de atacante de ponta de esquerda. Não, a gente precisa de um atacante de ponta de direita, porque todos os times que vão jogar contra o Flamengo vão jogar retrancados. E o Vitor Pereira precisa de ter peças para que ele possa desmontar essas retrancas que possam ser montadas pelo Flamengo, contra o Flamengo, como o Madureira ontem. Né? Então o Flamengo precisa de ter um atacante de ponta pela direita, que é para, se ele precisar, ele lançar o Cebolinha e abrir o jogo. Né? Para você tentar abrir a retranca do adversário. Né? Ontem ele colocou o Cebolinha, mas ia colocar quem aqui pela esquerda? Ele botou pela direita, ele botou o Mateuzinho, que sabe bem a linha de fundo, e realmente melhorou as penetrações do Flamengo. Agora, um meio de campo, a gente precisa de contratar pelo menos um. Eu contrataria dois. E nós temos dois bons jogadores aqui no Brasil que poderiam ser contratados, que incorporariam bastante o elenco do Flamengo. Inclusive, eu estou falando do Arthur e do Terence. O Arthur do Bragantino e o Terence do Atlético. Você, uma hora, tem que botar a mão no bolso. O Flamengo não pode viver só de trocas, de pegar jogador que está em final de contrato. Tem uma hora que você precisa. E essa é uma hora que o Flamengo precisa botar a mão no bolso para comprar, no mínimo, um meio armador. O ideal seria dois. Um para ser substituto do Everton Ribeiro e outro do Arrascaeta. E um centroavante. Isso aí a gente precisa. São três peças do meio de campo para frente que a gente precisa. O meio de campo eu acho que está razoavelmente bem suprido de volante, e a defesa está bem suprida também, com exceção do goleiro. Né? Agora, se o Flamengo mantiver o Neneca e mantiver o Ramon, eu acho que dá para ir com o elenco que está. Agora, do meio de campo para frente, a gente precisa dar opções ao Vitor Pereira de tentar modificar o jogo. Com esse elenco que a gente está, ele não tem muitas chances de mexer taticamente no time, porque a gente não tem um atacante de ponta pela direita, a gente tem pela esquerda, que é o Cebolinha. E até o Vitor Pereira, para mim, ontem, foi mal. Por isso, ele deu um nó na minha cabeça. Quando ele tenta abrir o jogo, que botou o Mateuzinho e botou o Cebolinha, ou seja, ele está tentando abrir o jogo, abrir a retranca do adversário e fazer cruzamentos para a área. Então, quem seria a pessoa certa para sair? Não era o Pedro. Quem tinha que sair era o Gabigol. Pô. Porque você querer penetrar pelas laterais, para você tentar fazer jogada em linha de fundo e deixar o Gabigol em detrimento do Pedro, não foi uma decisão muito bem tomada. E depois também ele botar o Marinho na lateral esquerda. Aí tem muita gente falando, porque não tinha lateral esquerdo no banco. Mas quem é que escala o banco? Quem escala o banco é o técnico, pô. Então, se não tinha lateral esquerdo no banco, onde é que estava o Marcos Paulo? Onde é que estava o Ramon? O Ramon está negociando, não tem nada certo ainda, ele é jogador do Flamengo. Então ele poderia estar no banco. E cadê o Marcos Paulo? Então, se não tinha lateral esquerdo no banco, a culpa é de quem escalou o banco. Então, por isso que eu digo que as substituições do Vitor Pereira deram meio que um nó na minha cabeça. Agora, o time ontem foi outro em relação ao primeiro. Aquelas triangulações pela direita e pela esquerda que a gente viu ali pela direita com o Varela, com o R7, né? O Everton e o Gabigol, e pela esquerda ali com o Arrascaeta e com o Ayrton Lucas e com o Gerson, né? A gente não viu no jogo de ontem. Essas triangulações ontem deixaram de existir, né? Não vimos isso. Quer dizer, houve uma evolução do time. Não estou falando nem o time dinamicamente em campo. Era esperado até que o Flamengo jogasse mais em marcha lenta ontem, devido a ter pouco espaço de tempo entre o primeiro jogo e esse jogo. Mas o time entrou muito relaxado demais. O Flamengo jogou o jogo todo como se estivesse jogando um amistoso, além de ter tido um mau desempenho individual de jogadores que costumam se destacar individualmente. Ontem não se destacaram. O Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro, o Everton Ribeiro, costumam se destacar individualmente. Nem isso ontem, a gente não teve nenhum destaque individual ontem. Destaque positivo, que eu digo. Então, e outra coisa, também muita gente dizendo, não,
deixa o Vitor Pereira, essa é a hora de experimentar, de testar. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem muito pouco tempo para o Mundial e para a Supercopa. Eu acho que agora ele tem que dar entrosamento e ritmo de jogo ao time titular. Não é hora de fazer teste. Nós vamos ter muito tempo para fazer teste depois, por exemplo, da Recopa. Porque a Recopa termina no final de fevereiro e o Campeonato Brasileiro só começa em 14 de abril. Então o Flamengo tem aí um mês e meio, tem um mês e meio para fazer um monte de testes. Agora, teste agora não. Agora é para dar ritmo de jogo em conjunto ao time principal. Essa é a minha maneira de pensar. Agora, cada um tem o direito de pensar da maneira que quiser. Eu acho que essa é a hora de você, principalmente que o time só tem 13, 13 dias de treinamento, praticamente. Né? Então, o Flamengo precisa realmente engrenar esse time. O Palmeiras também tem o mesmo problema, tá? Ainda mais que perdeu dois jogadores importantes. O problema do Palmeiras deve estar pior do que o do Flamengo, porque ele perdeu dois jogadores muito importantes dentro do seu esquema de jogo, que foi o Danilo e o Scarpa. Então, eu acho que o Flamengo ainda está em vantagem com o Palmeiras para o jogo da Supercopa. Mas o Vitor Pereira precisa dar ritmo de jogo para esse time e dar conjunto. Então não pode sair fazendo testes de experiências agora, não é realmente a hora de fazer isso. No meu modesto pensar, a hora de fazer isso é depois que você terminar as competições importantes. Você tem aí um mês e meio para fazer um monte de testes, que é o espaço que vai ter entre a disputa da Recopa e o final e o começo do Brasileiro. Agora é hora de você realmente firmar o seu time principal. Então, galera, é isso aí por hoje. Muito obrigado pela presença dos que aqui estiveram. E muito boa tarde. Não deixe de dar o seu like. E bom final de dia para todos e fiquem com Deus. Até amanhã.